Nessa aula de hoje, nós vamos ver a histologia da parótida. Aqui nessa imagem, nós podemos observar que a parótida ela é rodeada por uma cápsula. Essa cápsula ela é composta por tecido conjuntivo. A cápsula emite projeções para dentro da glândula e essas projeções vão fazer com que ocorra a formação de lobos. Além disso, a partir dessas projeções, são emitidas novas projeções que vão separar esses lobos em lóbulos. A parótida ela é uma glândula que apresenta 100% dos seus ácinos do tipo serosos. Então, vamos observar os ácinos num maior aumento para a gente ver a estrutura dessas células. Aqui nós observamos um ácino. Então, um ácino ele é formado por um conjunto de células. Essas células elas vão ser piramidais. E aí, o núcleo dessas células ele é grande. E aqui nós podemos observar que a cromatina ela é frouxa. Esse aspecto de cromatina frouxa ele é observado pelo núcleo ter uma coloração mais clara. Além disso, nós observamos que o citoplasma dessa célula, ele apresenta várias granulações, né? Essas granulações são vesículas. Essas vesículas apresentam uma grande quantidade de conteúdo de origem proteica. Então, essa glândula parótida, ela produz o produto de secreção da glândula parótida é de origem essencialmente proteica. E aqui nós podemos incluir diversas enzimas. Além disso, quando a gente faz a coloração do tipo HE, as substâncias proteicas elas se coram de roxo. Então, por isso que nós observamos essa pigmentação mais escura dessas células. Como essas células apresentam, então, uma grande quantidade de substâncias de origem proteica, nós podemos deduzir que os processos de transcrição e tradução do DNA estão acontecendo numa elevada taxa. Daí o fato de nós observarmos a cromatina frouxa. Esse produto de secreção, ele é eliminado aqui no lúmen do ácido, né? Essa estrutura que eu estou evidenciando aqui. E além disso, esse produto de secreção depois, ele vai ser drenado por meio de ductos. O primeiro ducto que a parótida apresenta é o ducto intercalar. Vamos observar então aqui o ducto intercalar. Então, essa estrutura que eu estou evidenciando aqui com o mouse representa o ducto intercalar. Então, observem que as células são cuboides, o núcleo ele é grande e normalmente ele fica mais centralizado na célula. Comparando então com as células acinosas, que estão evidenciadas aqui à direita, nós podemos observar que esse ducto intercalar, ele não apresenta essas granulações que as células acinosas apresentam. A pigmentação dessa célula ela é mais homogênea. Esses ductos intercalares, eles vão drenar o seu conteúdo para ductos um pouco maiores, que são chamados ductos estriados. Então, vamos observar agora um ducto estriado. Então, observem que o ducto estriado, ele vai apresentar também células cuboides, mas eles, ao longo da extensão de um ducto estriado, essas células tornam-se mais prismáticas, como a gente pode observar aqui, então, nessa célula. Então, observem que a célula ela é mais alongada, né, dando a característica de uma célula prismática. A coloração do citoplasma é rosa e bem mais homogênea do que aquela que a gente observa nas células acinosas. E o núcleo ele é bem centralizado. Então, aqui no centro, a gente pode observar também que o lúmen desse ducto estriado ele é mais amplo do que o que a gente observa lá no ducto intercalar. E aí esse ducto estriado ele vai drenar o seu conteúdo para ductos interlobulares. Então, às vezes a gente se refere à presença desses ductos intercalares e estriados, a gente pode dar o nome para eles de ductos intralobulares. Então, o ducto estriado ele vai drenar o seu conteúdo para o ducto intercalar e nós vamos observar agora como é a estrutura do ducto intercalar. Então, aqui a gente pode observar que o ducto intercalar ele vai apresentar, então, um diâmetro muito maior do que aquele observado, né, no ducto estriado. E nós podemos ver que as células são prismáticas e algumas vezes a gente observa, então, que ele pode se tornar pseudoestratificado, tá? Colunar, como a gente pode observar aqui em algumas partes desse ducto. Então, esse ducto ele vai
estar presente numa porção entre os lóbulos. Então, por isso a gente dá um nome para ele de interlobular. Vou voltar então a imagem para o menor aumento para a gente localizar esses ductos. Então, quando a gente observa no menor aumento, aquele ducto interlobular é esse aqui. Então, nós observamos que ele está entre lobos da parótida. Além disso, a gente pode observar uma outra porção do ducto interlobular, aqui evidenciado aqui pelo mouse. Então, nós observamos ainda, né, nesse menor aumento, os ácidos serosos evidenciados em roxo mais escuro, e essas células mais clarinhas aqui são representantes, né, dos ductos intralobulares, intercalar e estriado. Muito obrigada pela atenção.